Boa noite a todos. Graças, paz, irmãos. Quem está preparado e animado para essa noite? Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Como o Juninho avisou, a gente está com um probleminha no nosso Pix hoje. Pede para Tinho, só tirar um pouco do agudo aqui, dando um retorno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos começar com o versículo de número 1. Quem ama Jesus aqui? Quem veio com o coração aberto para aprender essa noite? Você está bem? Sentou? Relaxou? Vamos para a poderosa palavra de Deus. Deve fechar. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti de todas as coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor destes é o maior. Eu acho que não precisa nem de pregação mais. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. A carta à igreja aos Coríntios é uma carta para uma igreja carnal, uma igreja que estava passando por uma fase de muitos problemas, de guerras, divisões, contendas. Nessa própria igreja havia uns que diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E aí vem o apóstolo Paulo combatendo esse tipo de conceito, dizendo: quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo, a não ser servos de Cristo Jesus. Só que ao ler essa carta, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. E estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E aí uma das profecias no livro de Mateus é que o amor de muitos se esfriariam. As pessoas vão descer da maior esfera espiritual, que é o amor de Deus, e vão andar pelos sentidos. É por isso que o amor de muitos vão começar a esfriar, ou já estão se esfriando. Só que quando Paulo escreve essa carta, o capítulo 13, se a gente observar todas as cartas de Paulo, as cartas da Bíblia, elas não tinham capítulos. Eram cartas destinadas a uma igreja, com orientações inspiradas pelo Espírito Santo. E se a gente observar bem aqui essa noite, irmãos,
o capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons. Ele começa a ensinar sobre a importância de orar em línguas, a ordem do culto, fala da importância da profecia, e ele começa a entrar nos dons espirituais e nos dons ministeriais. E o que acontece é interessante, porque quando ele termina de ensinar sobre os dons, ele agora começa dizendo assim: mas eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Eu quero mostrar para vocês um caminho mais alto, o caminho supremo da vida espiritual. E aí ele diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, fé de remover montanhas, eu poderia dar o meu corpo a ser queimado, ou dar esmolas aos pobres, mas se a motivação não for amor, porque às vezes alguém pode até fazer algo por outra pessoa, mas na intenção de ganhar o coração dela e não por amar. E o apóstolo Paulo, ele traz todo o ensinamento do que é esse amor. Só que esse amor para nós era desconhecido, porque aqui Paulo não está falando do amor filial, que é o amor fraternal. Paulo aqui não está falando do amor eros, que é o amor, a paixão, o desejo que um homem sente por uma mulher e a mulher sente pelo homem. Aqui Paulo não está falando do amor storge, que é o amor da amizade. Aqui Paulo está falando, a única palavra grega que na tradução da Bíblia foi colocada foi agapau, que é a palavra ágape, que é amor incondicional ou amor do tipo de Deus. Paulo ensina sobre os dons, mas ele diz: olha, todos os dons são importantes, mas se o amor de Deus não governar vocês, os dons não têm proveito algum. Até o id, se ele não for movido por amor, ele perde o sentido. Os nossos dons precisam ser governados por isso. É por isso que eu quero pregar hoje sobre as lentes do amor de Deus. Amém? Um lar sem amor é só uma casa. O maior de todos os crimes na esfera do erro é o erro de matar o amor. Tudo que Deus criou por causa do amor. É por isso que a fé opera pelo amor. Se a gente não tiver revelação do amor de Deus, se a gente não tiver revelação de como viver uma vida no amor, nesse amor de Deus, de não só receber desse amor, mas andar em manifestação desse amor, porque Deus, ele é amor. Justiça é um atributo de Deus, mas amar não é um atributo, é quem Deus é. Tudo que Deus criou porque ele é amor. Cada planta, cada vegetal, todo o Éden, todo o ecossistema e todo o universo veio do amor de Deus. Nunca houve nos planos de Deus egoísmo, dor, sofrimento. Esse não era o plano original. Então tudo estava em conexão, porque tudo foi criado do amor. E eu posso dizer que a razão para toda a esfera de paternidade é o amor. O maior crime que a gente pode cometer é não andar em amor. E a nossa vida é resposta ou do medo ou do amor. O egoísmo está ligado ao amor, ao medo, como a fé está ligada ao amor. Você nunca vai combater o egoísmo se não entender que uma pessoa egoísta está ligada ao medo. Só há duas formas de reagirmos na vida. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos está ligado ao medo ou está ligado ao amor. Nós crescemos em um mundo, vivemos em um mundo egocêntrico, em padrões decaídos do plano original de Deus. E os nossos conceitos sobre vida, sobre humanidade, sobre a vida vivida, ela é muito distorcida. É por isso que em Romanos 12:2 Paulo diz: não vos conformeis com a forma de pensar que o mundo implanta nas pessoas, os padrões que nós fomos construídos, porque agora nascemos de novo e agora fazemos parte de um novo reino que tem uma nova moeda, uma nova língua e uma nova forma de viver. E se a gente não aprender e entender a revelação disso, nós vamos ser só religiosos indo para a igreja, frequentadores de igreja. Porque Romanos 8, verso 19 diz: há uma ardente expectativa na humanidade para que os filhos de Deus se manifestem e se revelem. O mundo não aguarda uma religião, o mundo não aguarda uma placa de uma igreja. O mundo aguarda que você se levante como filho de Deus e comece a manifestar Deus.
quando você recebe de Deus, quando você é amado por Deus, você está recebendo dele. Mas quando você ama, você está manifestando o próprio Deus para as pessoas. É sobre isso que eu quero falar hoje, tirar as lentes da crítica. Porque andar por fé é ver como Deus vê, mas andar em amor é agir como Deus age. E nós nascemos de novo, temos a natureza de Deus em nós. Amém? Aleluia. O amor não age na esfera da razão, ele está acima da razão. É por isso que ele não é compreendido de forma humana, nem mentalmente. Precisa de revelação para entender isso aqui. João capítulo 13, verso 34, vamos lá. Dar à luz a um bebê fora do amor é um crime contra essa criança. Uma casa, um lar sem amor não pode ser chamado de lar, é só uma casa, é só uma habitação. Amém? Amar é Deus se manifestando em esfera humana. As pessoas dizem, fulano saiu da vontade de Deus. Sair da vontade de Deus é sair do amor. Eu não vou interpretar e trazer as revelações de 1 Coríntios agora, mas o último versículo, que é o 13 de 1 Coríntios 13, diz: permanecem três: a fé, a esperança e o amor. Das três o amor. Por quê? Porque no céu não vai precisar de fé, nem de ter esperança. Mas o amor nunca acaba, porque Deus é amor. O que seria da humanidade se nós amássemos com o amor de Deus? Como seriam os nossos relacionamentos? Como seria a nossa forma de trabalho? Nossos relacionamentos na empresa, em casa, na igreja, se realmente deixássemos o amor de Deus dominar os nossos corações? A gente precisa aprender que quando Jesus veio e nós nascemos de novo e a nova aliança foi inaugurada, amar não é um dever, não é uma obrigação. Ele é fruto de um novo nascimento. É a nossa essência a partir de agora. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 13, 34. Assim como eu vos, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Jesus não disse ame os outros, como a lei dizia, como você ama a si mesmo. Eu já vi alguns coaches dizendo assim: você tem que se amar mais. Se você não se amar, você não vai se valorizar. Nenhum ser humano tem dificuldade de se amar. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia manda você se amar, porque isso é o que nós já fazemos. Só que o novo mandamento é amar como eu amei vocês. Então, tem muitas pessoas que estão debaixo do dever de amar o outro, porque elas não entendem que a capacidade de amar o outro vem de Deus e do amor de Deus. Então Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou. Não foi uma lista cheia de regras. Ele disse: eu estou colocando em vocês a minha capacidade de amar a humanidade. Assim como eu amo vocês, agora vocês vão amar as pessoas. Então, Gleison, por que eu não consigo amar? Então, porque eu não tenho revelação do quanto Ele me ama. O verso 35 diz: através destes testemunhos todos conhecerão que sois meus discípulos. Não é quando você anda com a Bíblia debaixo do braço, não é quando você tem uma carteirinha de membro na igreja. Não. É se tiver amor uns pelos outros. O mundo não está esperando uma religião. O mundo está esperando que a arma mais poderosa do universo se manifeste. É o amor de Deus derramado em nossos corações. É a maior arma. Ele vence tudo. Onde Ele entra, Ele vence. Amém? Deixa eu ver o que o Espírito Santo quer tratar conosco essa noite. Essa é a nova aliança. Uma aliança baseada no amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Então vamos para alguns textos das Escrituras essa noite.
se a gente entendesse mais sobre o amor de Deus, que é se vestir do outro, a gente não seria tão crítico com as pessoas. Às vezes, por não conhecer a história deles, o lar que cresceram, como viveram e onde cresceram, muitas vezes acabamos julgando as pessoas. Vamos para o livro de Filipenses capítulo 2, verso 1. A gente não sabe onde essas pessoas foram criadas, o ambiente que elas cresceram e viveram. Às vezes a gente é crítico com pessoas que passaram por divórcios, pessoas que passaram por erros, por dificuldades. Você nunca pode julgar alguém sem se colocar no lugar dela. Eu duvido que você julgue alguém pela qual você se colocou no lugar dessa pessoa. O mundo já é crítico em si, gente. As pessoas lá fora têm uma visão errada sobre tudo. Mas eu li uma das características do amor de Deus, é que Ele tudo crê. E você sabia que todos os frutos de Gálatas capítulo 5 e verso 22 diz: o fruto do Espírito é amor. Aí do amor vem longanimidade, benignidade, perseverança, mansidão, domínio próprio, alegria, fé. Então a gente quer andar nos frutos. Por exemplo, alguém se esforçando para ter domínio próprio nunca vai conseguir, através do esforço, ter domínio próprio, porque isso é um fruto e não um esforço. Só que é um fruto que vem do amor. Percebeu que o primeiro fruto é o amor? Na verdade, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, Paulo diz assim: o fruto, não frutos, está no singular. Por quê? Porque é um fruto só. É do amor que vem todas essas coisas. Eu estou me esforçando para ser longânimo. Se você andar em amor, a longanimidade flui naturalmente. Eu estou me esforçando para acreditar e ter fé em Deus. Através do amor de Deus, você vai conseguir crer. Sempre o fruto primeiro é o amor. Amém? E a gente precisa entender que a base foi deslocada da igreja. As pessoas vêm à igreja e a religião ensina o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, quando a primeira coisa que alguém precisa aprender é sobre o quanto Deus a ama e ter revelação desse amor, porque a partir daí é que nós vamos conseguir amar o outro. Hoje você vai aprender que a vida que você reflete é a vida que você se enxerga. E eu estou bem calminho e paciente, porque eu quero que você entenda. Eu não vim para te emocionar, porque eu creio que Deus vai mexer com estruturas de crenças que estão no teu coração. Às vezes o nosso coração está em algo que nós não percebemos, e Deus permite que coisas aconteçam para quebrar as estruturas dessa coisa que nós não enxergamos, para entender onde verdadeiramente está o nosso coração. Jesus disse em Mateus 6 e 18: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você sabe que alguém gosta de futebol, você vai ver sempre essa pessoa envolvida com futebol, porque onde está o seu tesouro, estará o seu, aquilo que você mais ama. Vamos lá. Por muito tempo eu e você aprendemos a ver as pessoas com os olhos do julgamento, mas hoje Deus quer te ensinar a olhar para as pessoas da forma que Deus enxerga. Amém? Eu desafio todos vocês essa noite a enxergar as pessoas com as lentes do amor de Deus. Filipenses 2:1: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai minha alegria. O apóstolo Paulo está falando com a igreja aos Filipenses. Completai minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Será que isso aqui quer dizer que todo cristão tem que ser igual? Paulo não está falando disso. Já percebeu que tem muitas igrejas que as pessoas parecem um robô? Todo mundo se veste do mesmo jeito, fala a mesma coisa. Não é sobre isso. Paulo está falando sobre a gente pensar como Cristo e agir como Cristo. A nossa única forma de identificação de ser um é ser como Jesus. Jesus não veio para que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor. Jesus veio para me tornar semelhante a Ele. E se eu for semelhante a Jesus, eu vou ser um pai melhor. Amém? Ele é a humanidade perfeita que caiu no Éden e Deus em Cristo trouxe de volta o padrão de humanidade perfeita, Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui que não é para a gente ser igual. Ninguém é igual, e graças a Deus por isso.
Porque Deus vê em você o que ninguém vê. Percebeu que você tem uma digital que ninguém tem? Você tem uma identidade própria. E é ela que vai ser atacada. A maior crise que vivemos hoje é a crise das crenças. É a crise de identidade. As pessoas não sabem quem são. Todas as perguntas que eu recebo nas minhas redes sociais, a maior parte delas, ou a maioria das perguntas são: como descobrir meu propósito? Você nunca vai saber porque nasceu se você não souber quem é em Cristo. Teu propósito está ligado à tua identidade. E percebeu que desde a queda do homem, o que foi atacado foi a identidade do homem. O diabo disse para Adão: se você é o filho, se você comer, não vai ter problema algum, porque na verdade Deus não quer que você coma, porque se comer vai ser igual a Deus. Adão já era como Deus. Gênesis capítulo 2, 26, e disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa. Quando ele comeu, ele virou uma coisa diferente. Jesus, os dois homens que nasceram com DNA direto de Deus foram testados na sua identidade. Jesus também, na tentação, a Bíblia diz que o tentador apareceu para Jesus e disse: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras. Só que Jesus sabia quem ele era, não precisava fazer coisas para provar nada para ninguém. Quando você sabe quem você é, você não vai estar postando nada para provar, você vai desfrutar melhor a vida. Tem pessoas que não sabem viver a vida porque elas estão tentando provar o tempo todo, porque não sabem quem são. Você não está nem aí para a opinião das pessoas. O que eles dizem não importa sobre você, mas o que Deus disse sobre você é que importa. Eu sei quem sou e eu sei porque eu estou aqui. Os desafios só estão me provando que meu propósito é grande demais. Quanto maior o gigante, é porque o teu chamado é muito grande. Eu vejo pessoas dizendo para mim: mas Gleison, eu passo por muitas coisas. Claro, você não nasceu para ser comum. O que está sobre você é tão extraordinário que o inimigo está fazendo de tudo à tua volta para tentar te paralisar, mas tem uma força maior operando na tua vida. O apóstolo João disse: ei filhinhos, não tenham medo, maior o que habita em vocês do que aqueles que estão no mundo. Às vezes você está buscando fora o que Deus já colocou dentro de você. Quanto maior for o nível de oposição, é porque o teu propósito é grande demais. Ninguém que mudou a história da humanidade e revolucionou nessa terra foi alguém que viveu uma vida passiva, pacata, sem oposição e sem problemas. Todos os grandes homens e mulheres sofreram oposição, mas a oposição só indica que eu estou no caminho certo. Aleluia! Verso de número 2. O verso 3 ele diz: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade. Tem que ser humilde para isso. No mundo onde todo mundo quer levar vantagem, eu vi um vídeo de Cristiano Ronaldo falando que se não fosse alguém que desistiu do sonho dele, Cristiano Ronaldo não teria o dele. Um amigo dele estava fazendo teste no Porto com ele, e ele disse que tinha que fazer, aquele que fizesse mais gol seria a pessoa que passaria no teste e seria contratado pelo time do Porto. E o amigo dele tinha já feito um gol, e esse amigo de propósito começou a dar as bolas para Cristiano fazer mais gols do que ele. Os dois eram centroavantes. E quando terminou o jogo, o Cristiano Ronaldo ficou sem entender e disse: por que você fez isso? Ele disse: eu sou talentoso, mas eu sei que você vai muito mais longe do que eu. E essa pessoa abençoou ele. Ele disse: eu fiz de propósito para que você ficasse com a vaga. Lá na frente, Cristiano Ronaldo se tornou quem ele é. Esse cara ficou um cara comum, pobre, passou por muitas dificuldades. Só que o que é que Cristiano fez? Comprou uma casa milionária para esse cara. Todos os meses ajuda ele até hoje, porque ele sabe que esse cara foi que promoveu ele. Mas seja sincero, numa competição daquela onde o mundo impõe sobre nós um desempenho o tempo todo, você tem que ser bom. As mulheres têm que estar intactas. Às vezes eu vejo o marido barrigudo, não cuida da saúde, mas a esposa, ele impõe coisas sobre a esposa, que a esposa tem que estar linda, fazendo academia. Faça algo por você e não por causa da aprovação de ninguém. Se você tiver que se cuidar, se cuide por você. Porque essa é a visão que as pessoas têm lá fora, de impor em nós um desempenho exagerado. É bom quando você faz isso por causa de você. Amém?
Às vezes as pessoas põem a melhor roupa quando vão para o casamento celebrar a união daquelas duas pessoas. E que tal você começar a pôr a melhor roupa porque você merece isso? Tem alguém comigo aqui hoje? Então Paulo diz, tudo que você fizer, não faça por vaidade, pelo contrário, considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmas. Isso quebra em nós o egoísmo. O egoísmo é algo que a gente odeia nos outros, mas toleramos em nós mesmos. Talvez alguns de vocês não vão gostar mais de mim depois dessa pregação. Mas Paulo está dizendo aqui, nada por ambição egoísta ou vanglória. Esses são os maiores inimigos da união entre as pessoas. Egoísmo e vanglória. E ele também fala partidarismo ou ambição egoísmo. É o desejo de ser o número 1 a qualquer custo. Me imagina que aquele cara quisesse ser o número 1. Cristiano Ronaldo não seria nem conhecido. E aquele cara não ia fazer a fama que ele fez. Havia um dom sobre ele e ele enxergou. E era a mesma vaga, só tinha uma vaga para os dois. Mas ele cedeu para o outro. Vanglória fala de orgulho, de exibicionismo. A pessoa que reúne tudo em volta de si mesmo para sempre promover seus próprios interesses. É por isso que o egoísmo é a raiz de todos os males. 1 João 4,19, vamos lá. Eu vou adiantar. O remédio está na parte 3. Considerar as pessoas superiores a si mesmo. Quer saber se você anda em amor ou não? Como você coloca o próximo? O amor não busca seus próprios interesses. Como você tem colocado o próximo na sua vida? Por que a gente não consegue amar as pessoas então? A resposta está em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele, a sua capacidade de amar. Se você tentar amar com amor humano, você não consegue. Ninguém consegue, gente. Porque o amor humano é o filial, ele é condicional. Ninguém tem dificuldade de pagar uma conta para a pessoa que ama. Para a mãe, para os filhos, tem? Se tiver, eu vou chamar você de miserável. Ah, miserável. Pão duro. Tá igual a uma história da África, que na época, anos atrás, eles iam caçar macacos. E eles armavam uma armadilha. E nessa armadilha era o seguinte: ele colocava uma armadilha e a boca da armadilha passava a mão do macaco, só que a mão aberta. Eles colocavam a banana lá dentro. E aí quando o macaco passava a mão, que segurava a banana e tentava puxar de volta, não conseguia. Só que o macaco não tinha inteligência, por causa da fome, de soltar a banana e tirar a mão. É por isso que viver uma vida com mágoa, amargura e ressentimento é ficar preso em algo que não faz parte do plano de Deus para você. Perdoar alguém não é liberar a pessoa, é liberar você mesmo. Vamos embora. Amamos porque o mundo que refletimos é aquele a qual nós enxergamos. Por exemplo, por que pessoas são críticas e julgam muito pessoas? Porque é assim que elas se enxergam. O que eu falo dos outros muitas vezes tem a ver comigo mesmo e não com os outros. Estevão estava em Atos capítulo 7 sendo apedrejado. Ele era um dos diáconos da igreja, homem cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho. Foi levado em julgamento e até Paulo nessa época consentiu na sua morte. E diz a Bíblia que quando Estevão estava perto de ser apedrejado e as pessoas disseram: pare de blasfemar, você pare de falar essas coisas que você vem falando. De repente ele viu o céu aberto e viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se levantou e disse: eis que vejo o Filho do Homem assentado à destra do Pai nas alturas. Os fariseus, a religião, se levantou e começaram a jogar pedras em Estevão. Jogaram tanta pedra em Estevão que mataram Estevão. E antes de morrer, sendo apedrejado, irmão, não é uma pedrinha, são tijolos. Imagina você ser apedrejado, a dor que você sente das pedras. Qual a resposta que você daria? A Bíblia diz que Estevão, dos discípulos de Jesus, foi o único que fez essa oração. Lembra que Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Ele disse:
Pai, perdoa, não impute a eles esses pecados. Perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se Estevão não libera aquele perdão, Paulo não seria o que ele seria lá na frente. E sabe o que aconteceu? Enquanto Estevão morria, o maior avivamento da igreja estava nascendo. Uma das coisas que me chama a atenção é, por que ele disse, Pai, perdoa eles? Porque o que ele viu, ele refletia. Quem ele via? Jesus. E o que ele manifestou? Sempre você vai dar o que se vê recebendo. Por isso João está dizendo, amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais eu me vejo sendo amado por Deus, mais andamos em amor. A nossa capacidade de amar vem da capacidade do amor dele. Se eu não consigo amar, é porque eu não me vejo amado. Tem alguém comigo? Verso 4 de Filipenses 2 diz assim: cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Meu Deus. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres. Diga comigo, o amor sai da zona de conforto para confortar outros. Mais forte, diga, o amor sai da zona de conforto para confortar outros. Jesus estava no céu, era Deus, ele precisava de algo? Não, e por que ele desceu? Paulo está dizendo, tende em vocês o sentimento que Cristo teve. Ele era Deus e não teve usurpação, deixar de ser. Ele aniquilou todos os poderes divinos e se humanizou. Porque o amor sai da zona de conforto para confortar outros. Ele sai da sua esfera para vir para a nossa esfera. Aleluia! João capítulo 13, verso 3, vamos lá. Eu estou dando a introdução, ainda nem comecei a pregar. João 13, 3. E sabendo Jesus que o Pai lhe dera, ou lhe otorgara, lhe entregou poder sobre tudo que existe, lhe deu poder, autoridade, ou lhe entregou todas as coisas, e que viera de Deus e estava retornando, ele sabia o que o Pai lhe deu, sabia de onde vinha e sabia para onde estava indo. Diga a identidade. Jesus não serviu as pessoas por vazio, o senso de vazio. Não é dar esmolas aos pobres para tentar ser bom. É uma cachoeira que sai do seu coração que você não consegue não se render-se ao propósito que está determinado por Deus sobre a tua vida de ajudar as pessoas. Tem alguém comigo? Então, ele sabendo o que o Pai lhe deu, e deu todas as coisas, sabendo de onde veio e para onde ia, olha o que ele faz, verso 4. Levantou-se na mesa, trocou a capa e colocou uma toalha, ali era um avental de escravo, em volta da cintura. E o que é que ele fez? Verso 5. Verso 5. E em seguida, derramou água em uma bacia e começou o quê? E enxugá-los com uma. Só quem fazia isso era escravo dentro da casa. Jesus bota um avental não de servo, de escravo. Mas ele não fez isso para tentar impressionar. O texto do versículo anterior diz quem ele era, o que ele recebeu, ele sabia o que tinha, sabia de onde veio, sabia para onde estava indo. Ele não tentou servir por senso de culpa ou de vazio. Hoje na igreja eu vejo pessoas lavando os pés dos outros como sinal de humildade. Não, lavar os pés é sinal de alguém que sabe sua verdadeira identidade. Meu Deus do céu. Servir está ligado à tua identidade. Se você não sabe quem é, você nunca vai saber de onde veio e nem para onde está indo. E nem o que tem. Tem alguém comigo? Aleluia. Paulo sabia que nessa igreja em Filipenses havia contendas. Mas se todo mundo assumisse uma postura de servir o outro, essas contendas acabariam. Deus não comparou eu e você para se comparar com ninguém. Todas as vezes que você se compara com alguém,
você pega a insegurança. Amém? A gente sempre está focando no outro, no que eles estão fazendo, vestindo, para onde estão indo. Só que você não foi ungido para competir com ninguém. Você foi ungido para ser quem você é. Eu decidi não ficar mandando mais olhar um para o outro e repetir, mas só essa agora. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: Deus não unge xerox. Vira para outra pessoa que está do lado e diga: Deus não unge xerox de ninguém. Você é único, especial e carrega um propósito. Pare de se comparar com os outros. Você só vai competir com alguém se você não sabe quem é. Mas se você sabe quem é, mas Gleice, você não sabe o que estão falando de mim. E daí? De Deus é a vingança. Jesus não transformou pedra em pão para provar nada para o inimigo. Ele disse: eu não vivo pela popularidade, eu vivo pelo que o meu pai diz. Estou nem aí para o que vocês pensam. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu tenho. Você enganou Adão porque não sabia o quanto que era amado, mas eu sei o quanto eu sou amado pelo meu pai. Está na hora de você saber o quanto Deus ama você. Quantos jovens dizem: pastor, eu preciso arrumar alguém, eu estou tão só. Ninguém sai da solidão quando encontra alguém. Você sai da solidão quando você se encontra. Vou repetir. Ninguém sai da solidão quando encontra alguém. Você sai da solidão quando se encontra. Essa semana a pessoa disse: minha vida é tão só, eu não arrumo ninguém. Eu disse: e você se vê como? Só. Eu disse: por isso, a imagem que está no seu coração é o que você vai receber. Se você não consegue ver, você não consegue entrar. Mas também você não sai. Eu disse: mas só tem um erro. Você não sai da solidão quando encontra alguém. Você sai quando se encontra. No dia que você se encontrar, você vai ver que os momentos a sós não é solidão, é solitude. Onde você medita, entendeu? Estuda, curte, vai assistir um filme, vai ler um bom livro. E como a gente precisa desacelerar nesses tempos. É um mundo tão acelerado, tão agitado, que a gente precisa desacelerar para apreciar. Se não desacelerar, você não vai apreciar mais a vida. É tudo para ontem. E o celular deixa a gente agitado demais, irmão. Eu digo por mim. Eu fui ver só um negócio hoje no Instagram. Passei quase uma hora aparecendo aqueles vídeos de Reels. E eu gosto daqueles vídeos que é de piada, né? Eu gosto daquele cara Ita Lucena. Ninguém assiste essas coisas. Eu fico rindo sozinho. Irmãos, eu conto piada tão bem que às vezes eu mesmo conto pra mim e fico rindo. Não vou contar hoje que o assunto é mais sério. Vamos embora. Quando você tem sentimentos de competição que não são saudáveis, a vida é uma luta constante. Porque você nunca será bom o bastante. Porque sempre vai ter alguém que você alcança que está à sua frente. É ou não é? E essa não é a maneira de viver a felicidade diária. Ei, mulheres, vocês podem ter amigas que usam 38. Não vou dar uma desculpa para também não perder peso, né? Mas você pode usar 46 e tá de boa, amém? Porque é sobre você. E eu quero dizer uma coisa para você: você consegue. Você pode perder peso, você pode viver a vida que você sonhou, porque existe uma graça de Deus sobre você para tudo. O problema é que a gente não quer processo, a gente quer resultado rápido. Vê o cara malhando e diz: tá tomando bomba. Porque geralmente, não vou falar de Dinho, tá? Dinho não toma bomba. Ele era He-Man, mas agora é Hulk. E o Will tá no mesmo caminho, mas só cresce a barriga. Eles mandaram uma foto juntos de sunga na praia. Eu, meu Deus do céu, o que é isso? E quando eu olhei, deixa quieto. O pastor Will gosta de usar as calças da pastora Melissa. Imagina ele de sunga, eu não vou dizer o que ele estava usando. Deixa pra lá. Ele fica vermelho. Só que é mais fácil criticar o sucesso dos outros do que lidar com aquilo que a gente não muda. A gente sempre está reclamando de alguém que tem sucesso. Por quê? Por causa do nosso insucesso. Então é mais fácil reclamar do que tentar mudar e vencer também.
Porque nos acomodamos em um lugar, a gente fica criticando os outros. Também, isso, é aquilo, e a gente não sai do lugar. Viu, fulano, tá tomando bomba, e você, não faz nada. Pelo menos ele tá malhando. Que não é o caso de Dinho, viu? É mais de 10 anos malhando. Aí quer malhar em um mês. Tem gente que vai uma vez só na academia e já tá forte. Quando eu olho nos stories, eu digo, mentira. Uma vez só já tá malhado. É fé. Photoshop. Quando você abre mão da necessidade de competir, isso é libertador. Você precisa dizer essa noite para você mesmo: eu não preciso impressionar ninguém. Diga para você mesmo: eu não preciso impressionar ninguém. Diga: eu não tenho nada para provar para ninguém. Eu estou seguro de quem eu sou. Amém? Aleluia! Abre tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Quem ama Jesus aqui? Ainda vão me amar? Amém? Mas a senhora me ama mesmo. Entenda algo essa noite. Diga: amar é se vestir do outro. Lucas capítulo 10, verso 25. Certa vez, um advogado da lei, o doutor da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sempre que a lei entra em cena, a lei mosaica, a lei de Moisés, ela vai apontar o que você precisa fazer. Mas o evangelho não é sobre o que eu preciso fazer, o evangelho é sobre o que Jesus fez. Toda mensagem que aponta o que você deve fazer, uma coisa são as obras de fé, que são o resultado daquilo que Deus fala. Outra coisa é o que eu tenho que fazer para tentar agradar a Deus. Não há nada que eu faça que possa agradar a Deus mais do que a oferta que Deus ofereceu por mim e por você, que é Jesus. Você sabia que entre você e Deus tem um cordeiro e ele é perfeito? Se no Velho Testamento o sangue de bode, de bezerros, de touros fazia com que as pessoas entrassem dentro do tabernáculo e saíssem com o pecado encoberto, sem culpa e condenação, imagina agora que a gente tem um cordeiro perfeito e o nome dele é Jesus. Entre você e Deus tem uma oferta perfeita. Diga: Jesus. Dizer que você não é aceito por Deus é dizer que Jesus não foi aceito. Vou voltar para esse texto. Então o doutor da lei diz: o que a gente deve fazer? Porque a lei mostrava o que o homem deve fazer. É a ação do homem. A nova aliança é a ação do que Cristo fez. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Ele era doutor da lei, mas não tinha revelação. Conhece as escrituras, mas não é a essência. Conhece a letra, mas não aquele que escreveu. Memoriza a Bíblia, mas não conhece aquele pela qual escreveu a Bíblia. Eram os fariseus, hipócritas. Jesus sentava com pecadores, com prostitutas. E se Jesus viesse hoje, ia escandalizar tanta gente evangélica. Porque Deus não é evangélico. Eu estava no prédio malhando esses dias e uma pessoa disse: ô Gleison, essa semana lá no Cabo vai ter o dia do evangélico. Eu digo: dia do evangélico? Eu digo que tem dia do evangélico, é o dia da consciência evangélica, né? Mas essa palavra evangélico não existe na Bíblia. Deus não é evangélico. Amém? Então, ao que lhe propôs Jesus, o que está escrito na lei? Como você interpreta? Ou seja, ele estava falando da Bíblia, mas não para vivê-la, mas para interrogar os outros. Usar a Bíblia para julgar pessoas ou para ver quem é melhor e quem pratica mais, quem tem mais fé. A fé, ela nunca vai te exibir a si própria, porque ela é o resultado da entrega e não da vontade própria. Amém? Vou correr, porque senão não vai dar tempo, eu tenho muita coisa para falar. Então, Jesus disse: o que você viu na lei? De que forma você interpreta? Porque se Jesus estivesse aqui hoje, as pessoas iam ficar escandalizadas. E o que Jesus mais abominava era a hipocrisia.
Jesus comia com pecador, sentava com pecador, e os religiosos enlouqueciam. E se ele viesse hoje, eu acredito, os maiores milagres de Jesus, e todos os milagres, só 5% foi nos templos, 90% foi nas praças e mercados. Isso fala de alguma coisa. Jesus nunca pensou em prédios. Jesus sempre pensou em templos humanos. Quando ele disse: eu vou destruir esse templo e fazê-lo em 3 dias, as pessoas e os religiosos pensavam: como que levou anos para construir? E como é que ele vai construir em 3 dias? Ele falava do novo nascimento. Amém? O fato de você estar dentro de uma garagem não faz de você um carro. O fato de você sentar numa igreja não faz de você o corpo de Jesus. Mas no dia que você diz sim para Jesus, não para a religião, você se torna o corpo dele na terra, um filho de Deus. Não é sobre as muitas coisas que você faz ou que tem que aprender, mas é sobre só crer naquilo que ele fez. Amém? Então verso 26 ele lhe propôs: o que você interpreta, como você entende a Bíblia? E ele replicou, ele citou a lei mosaica. Ele replicou, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade mental, intelectual, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondesse corretamente bem, faz isso e viverás. Então você faça e viva. E ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Diante do que Jesus escutou a pergunta dele: então quem é meu próximo? Porque ele queria pegar Jesus. Diante disso, Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair na mão de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o escaparem, fugiram, abandonaram quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado, ou passou de longe. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. No mesmo caminho, um sacerdote, que é um símbolo de quem? De um homem, de alguém que representa religião. Um servo de Deus. No Velho Testamento era o sacerdote e os levitas. Então, olha o que ele diz. Coincidentemente, naquele mesmo instante, o cara estava caído. Vieram os assaltantes, levaram o que ele tinha, roubaram, bateram. Ele apanhou tanto que ele ficou no chão quase morrendo. E agora vem um sacerdote no mesmo caminho do homem, vizinho dele, eram conterrâneos. Quando viu ele caído no chão, passou por outro lado e foi embora. E olha o que é que o texto diz. Verso 32: do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou longe. Mas Jesus usou a parábola, um samaritano. Você não tem noção. Isso aqui é quebrar toda barreira racial, de preconceito que existia na época. Porque se fosse o contrário, um judeu jamais ajudaria um samaritano. Então, samaritano para judeu era escória. Porque na época de Zorobabel, no livro de Ageu, a Bíblia diz que os samaritanos se levantaram contra os judeus, porque eles queriam ajudar na construção do templo, e Deus não permitiu. Então os judeus se opuseram, e eles viraram inimigos do povo de Deus. E até os dias aqui atuais da Bíblia, havia uma rixa. Se um judeu visse um samaritano, passava de longe, cuspia no chão, era a pior escória. Vamos dizer hoje que eu sou totalmente contra isso. Quem é da direita e da esquerda na política do Brasil? Perguntaram um dia para mim: pastor, você não vai se manifestar? Eu disse: como filho de Deus eu vou manifestar o amor de Deus. Não é na política que eu manifesto o reino. Eu vi pessoas, irmãos matando irmãos. Eu vi primos deixando de se falar, amigos deixando de se falar, por causa de viés políticos, de ideais. Tenha seu ideal e você é livre para isso. Deus quer que você seja você, amém? Mas não que o meu ideal mate a vida do outro. Isso não é evangelho, gente. Nunca foi. A resposta para a mudança da humanidade não está em um presidente. Está em a igreja viver verdadeiramente o amor de Deus nessa terra. Vamos embora. Mas tenha suas convicções e lute por elas, desde que isso não mate os outros.
Uma coisa que eu percebo aqui é o seguinte: era essa rixa que existia, mas o verso 33 diz: mas um samaritano, estando de viagem, esse não estava passando por perto, porque Samaria era muito longe de Jericó, Jerusalém era vizinha de Jericó, então eram próximos, mas Samaria é quilômetros de distância. Imagine aqui, Olinda e Paulista são vizinhas. Vou melhorar, ainda está longe. Jardim Paulista de Maranguapium, Jardim Paulista de Jardim Alto, não é próximo os dois bairros? Era mais ou menos isso. Mas um samaritano, sabe de onde ele era? Não era nem desse estado, vamos dizer que ele era da Bahia. Para você ver a distância da geografia pela qual eles residiam. E o que é interessante é que Jesus usou o samaritano. Ele poderia dizer: um homem ia passando, viu o cara caído, desceu da sua montaria, colocou vinho, azeite nas feridas, levantou o homem, colocou no seu cavalo, na sua montaria, descendo, saiu puxando. Lembra que Filipenses capítulo 2, 5 diz: 7, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo, que sendo Deus, não teve problema algum deixar de ser Deus. Jesus era Deus, mas ele se esvaziou, se aniquilou para poder virar homem. Deus poderia olhar para a humanidade e dizer: foi eles que erraram, problema de vocês. Mas o amor de Deus não conseguiu ver seus filhos na condição pela qual o mundo se encontrava. Então Deus sabia que todos caíram. Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão na mesma posição. Eu não sei porque pessoas ficam julgando pessoas, porque se não fosse por causa de Jesus, todo mundo ia para o mesmo lugar. Todos estavam na mesma esfera espiritual. Mas a Bíblia diz que Cristo tinha que ser um homem que tirasse o pecado. Mas como? Que todo mundo pecou, todo mundo nasceu sob pecado, então tinha que ser um homem sem pecado. Aí esse Deus se humaniza em figura humana. Esse samaritano representa Jesus. Por quê? Porque olha o que aconteceu. Chegou onde o homem se encontrava. Assim que o viu, teve o quê? Misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo e azeite. Em seguida colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuida desse homem, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei quando voltar. Foi Jesus que fez isso. A humanidade estava caída no chão e não podia sair por si só. Alguém teve que descer da montaria, colocar vinho, símbolo do sangue, azeite, poder do Espírito Santo, tira o homem daquela condição. E o que é que Jesus fez? Nos levou para a posição dele de filho. Ele se despiu de tudo que era para te vestir de tudo que ele é. Só que não para aí, ele desce da montaria e leva o cara para uma hospedagem. Jesus chegou para os discípulos, para a igreja, e disse: eu tenho que ir. E entregou a igreja na mão do hospedeiro e disse: até que eu volte, ele vai cuidar de vocês. O bom samaritano fez a mesma coisa. Ele disse: cuida dele até que eu volte. Se dever mais alguma coisa, quando voltar eu pago. Agora vem Jesus e pergunta para o cara: qual desses 3, verso 36, parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou o doutor da lei: o que teve misericórdia com ele. É o que Jesus lhe disse: vai e procede da mesma maneira. Não é o lugar que aproxima as pessoas, gente, é o amor. Você pode ser vizinho de alguém e não amá-lo. Na geografia, o samaritano era o que morava mais longe, mas foi o que amou. É o amor que nos aproxima. É o amor que aproxima as pessoas. E é ele que quebra todo o preconceito racial. Instituições foram criadas dessa parábola. Essa parábola do bom samaritano mudou a vida de muita gente. E Jesus definiu quem é o próximo nessa parábola. Os judeus próximos não foram próximos, mas um estranho se tornou próximo porque ele amou. Ele se coloca no lugar. Diga: não é o lugar que aproxima alguém, é o amor. Uma vez eu ouvi alguém dizer: sabe qual é o lugar, o endereço mais difícil, o lugar mais difícil do mundo? É o lugar do outro. Tem alguém comigo? Um certo pastor estava em um caixa de supermercado. E a fila estava grande, faltou energia. E aquela moça, naquela época que esses caixas eram tudo feito máquina de datilografar. E aquela moça agitada, braba, cara feia, as pessoas vindo. E ela estava cada vez mais agitada, a moça do caixa. E quando chegou a vez dele, ele disse: eu não vou plantar nessa mulher o que todo mundo está plantando, reclamando.
Ele olhou para ela e disse: fez uma brincadeira, você está tendo um dia difícil, né, moça? E ela disse: é. Do nada ele olhou para ela e disse: Deus manda te dizer que tudo vai ficar bem. Ela começou a chorar. Ele disse: eu sou um pastor, e quando eu cheguei aqui senti ele dizer isso. Ela disse: então, pastor, ore por mim. Meu marido está desempregado, nosso filho está no hospital, e eu não sei como pagar as contas. Meu dinheiro dá mal para eu sobreviver, e desde que eu acordei hoje, minha vida está sendo um inferno. Quando ela disse isso, na hora saiu uma pessoa da fila e disse: eu sou enfermeira nesse hospital. Qual é o hospital que seu filho está? Ela disse: tá, eu digo: eu sou enfermeira nesse hospital, eu posso ajudar você lá. Todas as pessoas que estavam na fila começaram a se comover com aquela mulher. E ao invés de criticar e reclamar como todo mundo estava naquele ambiente, palavras gentis mudaram todo o ambiente, porque eram palavras declaradas com amor. Quando a gente conhece a história das pessoas, a gente não vai criticá-las. Se a gente tirasse um tempo para conhecer porque elas são assim, o lar que elas cresceram, para mim é fácil ser amável. Eu tive uma mãe e um pai, um lar que a gente não tinha muita coisa na questão financeira, mas amor foi o que sobrava dentro daquela casa. Eu via minha mãe perdoando pessoas que faziam mal para ela, então era muito fácil ser reflexo de um ambiente favorável para amar os outros. Mas quando você vê alguém crítico, amargurado, muitas vezes foi alguém que não conheceu o pai, foi alguém que foi rejeitado, foi alguém que passou por tantas coisas. É fácil. Sabe, você pode criticar alguém que passou por um divórcio. Você não sabe o que ela está passando, porque você nunca esteve nesse lugar. Você não passou por isso. Do lugar que nós estamos, é muito fácil criticar os outros. É isso que a religião fez. Os fariseus julgavam todo mundo, porque naquilo que eu sou bom, eu julgo os outros, mas naquilo que eu sou ruim, eu quero misericórdia. Isso não é evangelho. Tem alguém comigo? Certifique-se de ver as pessoas através dos olhos do amor e não do julgamento. Tem alguém comigo? Aleluia. 1 de João 4, verso 17. Vamos começar. 1 de João 4, verso 8. ,90% das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer em um aconselhamento, pessoas que erram, pessoas que falham, na maioria das vezes elas não são ruins porque querem ser ruins. Alguém passou por um trauma, por um abuso, por uma dificuldade, e é muito fácil a gente ser julgador das pessoas. Uma vez eu estava na igreja e uma pessoa disse para mim: pastor, você viu aquela moça que chegou? Eu olhei para ela e disse o que Jesus disse: o hospital não é para os bons, é para os doentes. O médico não foi feito para a gente, para os bons, é feito para os doentes. John Wesley falou algo que eu amo: a nossa igreja não é um museu de pessoas perfeitas, a nossa igreja é um hospital para os doentes. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas encontram cura, onde as pessoas podem se derramar e aprender e curar suas feridas. Amém? A gente precisa dar espaço e entender que as pessoas vão errar, gente, que as pessoas vão cair, vão falhar. E quanto mais eu conheço o amor de Deus, menos julgador eu me torno. Porque, irmãos, nós não estamos aqui para ser juízes das pessoas, nós estamos aqui para trazer cura e refrigério para o próximo. E eu quero perguntar nessa noite: onde estão aqueles que vão trazer cura? Onde estão aqueles que vão fazer a diferença na sociedade? Você pode ser uma bênção na vida de alguém, você sabia disso? Uma simples oração sua pode mudar a vida de alguém em um lugar. Um abraço seu pode curar. Não tente mudar as pessoas, ame-as, e o amor fará isso. Aleluia. Um certo fazendeiro colocou uma placa na sua fazenda. Eu sinto uma presença de Deus tão forte aqui essa noite. Ele colocou uma placa na sua fazenda. Eu tô, sabe, irmão, guiado. Tem coisas que eu nem escrevi, estou falando para vocês. Vende-se filhotes. E um belo dia um garotinho bateu palma na entrada da fazenda. E o senhor chegou lá e disse: o que você quer, meu jovem rapaz? Ele disse: eu vim comprar um filhote. Eu vi a placa e estava lá: filhotes a 50 centavos. Ele disse: quanto é que você tem? E ele puxou 10, 15 centavos e olhou
para o fazendeiro e disse: eu só tenho umas moedas. O fazendeiro olhou para aquilo e disse: garoto, você não tem uns 50 centavos, mas tudo bem, eu vou lhe vender um filhote mesmo assim. E de repente ele soltou, abriu a porta da gaiola e saíram aquelas bolas de pelo lindas, né? Rodeando a criança, o homem. E de repente ficou um cachorrinho para trás. Ele era aleijado das pernas. E a criança olhou para o fazendeiro disse: e aí, você já escolheu o seu cachorrinho? Ele disse: sim, senhor. Qual é? Ele disse: aquele que está na gaiola. Ele: mas pare, você não pode escolher aquele. Ele: por que não? Ele disse: você viu as pernas? Ele é aleijado, ele vai lhe dar muito trabalho. Ele não serve para você, garoto. Ele vai ser um empecilho na sua vida. Você vai ter que ter muito esforço para poder cuidar dele. O garotinho deu 3 passos para trás, puxou a calça para cima. E quando ele puxou, tinha uma prótese do joelho para baixo. Ele disse: por isso que eu escolhi ele, porque eu vou entendê-lo melhor. Sabe por que Jesus entende você e perdoa você? Porque Ele se colocou no teu lugar. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele sabe tudo que você passa. Ele sabe o que você sofre. Porém Ele não fracassou. Ele venceu e não por Ele. Na cruz o diabo dizia assim para Ele: se você é o Filho de Deus, desce. Prova que é o Filho de Deus, então desce daí agora. Ele não poderia descer e salvar a si mesmo e nos salvar. Era uma escolha: ou Ele salvaria a si ou a nós. E mesmo sendo caluniado, botaram uma placa: rei dos judeus, para como é que eu posso dizer, de um termo pejorativo com ele. E ele mesmo assim perseverou. Por quê? Porque não era sobre salvar a si mesmo, era sobre nos salvar. E por isso que ele aguentou lá. Tem uma frase que eu amo que diz: não derramou uma lágrima pelos seus males, mas derramou gotas de sangue pelos meus. Para criar, teve que falar. Para redimir, teve que sangrar. Esse é o amor de Deus expresso na cruz. A cruz permanece por toda a eternidade como símbolo do amor de Deus pela humanidade. E perceba que a cruz fala de um abraço e não de uma balança. Deus não está aqui essa noite medindo os teus pesos, tuas culpas, teus erros e querendo te pegar. Deus está aqui essa noite dizendo o quanto Ele ama você e quanto o amor dele pode transformar a tua vida e moldar a sua vida de forma radical essa noite. E quando esse mundo interno muda, o apóstolo João diz, 1 João 4:18, no medo existe receio, punição, preocupação, mas o perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que teme não sabe que foi amado. Meu Deus, o amor de Deus vai expulsar os medos do seu coração. Tem coisas que você está passando agora que não entende porque está passando, mas você vai dizer o que Paulo disse em Romanos 8:29: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo porque passo por isso, eu não entendo como cair nessa, mas eu sei de uma coisa: que porque Ele me ama, Ele vai fazer com que tudo coopere para o meu bem. É o que José disse para os seus irmãos: o mal que vocês tentaram para mim, Deus vai transformar em bênção, meu irmão. Tem algumas coisas que você não sabe lidar. Só descansa no amor de Deus. Porque a fé opera pelo amor. Vai vir uma confiança, uma ousadia. Deixa eu te dizer, Deus pode trazer intervenções divinas de forma sobrenatural nesse processo na tua vida. Quem está comigo aqui essa noite? Quando alguém é rude, é fácil a gente reagir de forma rude, é ou não é? Sim ou não? Santo Agostinho disse: amar é esquecer-se de si. Não é muito disso que a gente vê nas igrejas, porque a maioria dos líderes só pensa em si e nos seus sistemas religiosos. Mas a igreja de Atos começa com eles compartilhando tudo, se entregando e compartilhando tudo. Essa expressão outros no capítulo 2 de Filipenses é algo muito interessante. Vamos para 1 João 4, verso 8. Jesus escolheu ser amado nos outros. Aleluia. Então, antes da gente julgar aquela pessoa, a gente se colocasse no lugar dela, como seria? Você conhece a história dela? Ela teve bons pais que lhe deram sabedoria. As pessoas com quem ela cresceu fizeram ela se sentir valiosa e valorizada e estimada e amada.
Você tentou viver pela perspectiva daquela pessoa? Dê um tempo e dê espaço para as pessoas enquanto elas estão no processo de mudança. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar o erro de todo mundo, amém? Tem pessoas que você não pode nem ajudar porque elas estão no processo delas. E o Espírito Santo vai te guiar sobre isso. Mas eu estou falando sobre os olhos do amor, sobre a forma que eu enxergo o outro. Já teve situações de pessoas estarem em processos que você muitas vezes tenta tirar a pessoa daquele processo e você entra no processo dela também. E você tem que ser guiado por isso. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão por cima de erro. Não é sobre isso, amém? Mas o mundo já é crítico, o mundo já é... As pessoas já têm esse sentimento de culpa e colocar mais peso, fardo, não vai mudar ninguém. Nós estamos aqui para ser agentes de cura e não para trazer peso na vida dos outros. A vida é mais leve quando a gente vive dessa forma. Tem alguém comigo? Eu ia ler algo aqui, mas eu ouvi falar desse homem. Um certo pastor contou a história desse homem, eu achei interessante. Ele disse que quando eu era criança, adolescente na igreja, quem aqui gosta de rir, né, na igreja, de ver alguém engraçado e rir? Quando eu me converti, eu ainda sou um adolescente, eu me lembro que a gente via pessoas engraçadas dançando na igreja, e a gente ficava tirando onda. Quando a gente fazia parte do grupo de jovens, todo mundo aqui é jovem, de 0 a 100 anos. Vocês estão tão sérios, irmãos. É porque a mensagem está funcionando. E aí tinha nessa igreja, uma igreja grande, o pai dele era o pastor, e ele era jovem ainda, depois ele virou pastor. E ele contando que todas as vezes ele gostava de chegar cedo, porque tinha um cara que dançava bem engraçado, na hora do louvor, na hora da música. E ele era desengonçado, conhece alguém assim? E aí só olharam para mim, peraí. Eu entrei, deixa quieto. Você vai ver evidências. Não bota no Insta? Haverá sinais. Já vou subir no púlpito dançando, gente. E não é Michael, é Gleison. Tá bom, não entendeu. Deu um delay na irmã, agora que riu. Então, ele disse que ia pro culto só para rir da cara do cara. Se juntava com os irmãos, com os amigos e começava a rir. Um belo dia o pai dele deu a oportunidade desse irmão dar o testemunho. E o irmão, quando pegou o microfone, começou a contar de como ele foi criado sem pai, sem mãe, que ele vivia nas ruas, se envolveu com drogas, e até o dia que ele conheceu Jesus. Ele disse: quando eu conheci Jesus, minha vida mudou. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um lar, e eu não vejo a hora de chegar na igreja e começar a ouvir o louvor. Meu corpo não consegue ficar parado, porque tudo em mim exalta a Deus. Ele disse que daquele dia por diante mudou a sua perspectiva sobre aquele homem e parou de rir. Porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa e não escuta a história dela. Deus quer que eu e você sejam uma senhorita Thompson na vida dos outros. Eu ouvi falar dessa história para encerrar. Não vou ler nem mais texto. Nos Estados Unidos, uma professora da 5ª série, ela, perto do final do ano, pediu para os alunos no Natal trazerem presentes e comida. E ela disse que quando estava na véspera do Natal, as crianças trouxeram bolas, árvores, todo mundo enfeitado. E de repente Ted, era um garoto bem diferente na sala, chegou com um presente naquele... Quem já viu aqueles papel que é embrulhado nas mercearias, aquele marrom? Não é assim? Aquele papel madeira, um perfume pela metade e uma pulseira faltando umas pérolas. E ele chegou para a professora e deu para ela. As crianças, quando viram aquilo, começaram a rir dele. E disseram, quando começaram a rir, ela percebeu que a classe estava rindo dele. Ela parou aquela risada e botou o perfume, botou a pulseira e disse: Ted, ficou muito lindo, Ted, em mim. Eu amei. E quando terminou a aula, Ted se aproximou dela e disse: senhorita Thompson, a senhora ficou linda com esse colar e com essa pulseira. E esse cheiro é igualzinho da minha mãe. E foi embora. E ela disse que naquele dia mudou a vida dela, essa situação. Porque ela foi na secretaria e foi buscar os dados sobre Ted. Porque Ted era um menino que não se importava com os estudos, vivia zen na sala, não estava nem aí. E ela disse que quando foi ver o histórico escolar dele no primeiro ano, Ted é um garoto excelente, tira boas notas, super dedicado. Segundo ano, Ted está passando por um problema muito sério, sua mãe está com câncer. Terceiro ano, Ted vai mal nas notas, não vai bem, sua mãe piorou no hospital. Quarto ano,
a mãe de Ted morre de câncer. E Ted falta muito e é um garoto indisciplinado na escola. Quando ela escutou aquilo, ela começou a chorar. Ela disse: a partir de amanhã essa sala vai ter uma nova professora. E ela disse que fez de Ted sua dedicação de vida. E ela disse: eu vou ser a mentora que esse menino não teve. Quem já assistiu a Forja aqui? O filme novo aqui. Esse filme da Forja, ele é muito bom, porque ele traz uma ideia de um empresário. Eita, eu vou dar spoiler. Quer que eu diga, né? A senhora amostradinha. Eu te amo, irmã Zéza. Então o que acontece? Zéza é uma figura. Então ela disse que se dedicou agora a Ted. E ela disse: a turma agora tem uma professora nova. E ela começou a ser mentora dele. E Ted agora começou a crescer. Só que Ted, quando saiu daquele e foi para o ensino secundário, Ted todo mês escrevia para ela: senhorita Thompson, estou muito bem no ensino secundário, eu sou o segundo da turma. E todo ano ele escrevia cartas, e mês após mês, escrevendo. E de repente, uma carta chega na sua casa: senhorita Thompson, aqui é Ted. Eu terminei a faculdade como número 1 da sala. Agora o doutor Ted, formado em Direito. E eu estou prestes a me casar no mês que vem. E eu quero que a senhora sente e fique no lugar que a minha mãe ficaria. Tudo que o mundo precisa é que eu e você sejam uma senhorita Thompson na vida de alguém. Como seria das pessoas à nossa volta se a gente se tornasse alguém como essa mulher? Irmãos, o mundo já é negativo, as pessoas já sofrem, e a gente não vai levar mais fardo. Deus está procurando aqueles que vão levar cura. Deus está procurando o bom samaritano que vai descer da sua montaria e levantar alguém. Cadê os bons samaritanos aqui essa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o louvor aqui à frente. Aleluia. Agora eu quero que você olhe para alguém ao seu lado e diga assim para essa pessoa: certifique-se de ver as pessoas através dos olhos do amor e não com os olhos do julgamento. Diga: é fácil criticar e rejeitar as pessoas, mas você pode ser uma senhorita Thompson na vida de alguém. Você pode fazer a diferença na vida de alguém essa noite. Tudo que o mundo precisa é do amor de Deus, gente. Um abraço seu pode curar alguém. Eu sinto uma compaixão no meu coração. Às vezes Deus nos coloca em lugares de autoridade nessa sociedade. Você não é exaltado para ser aplaudido, você é exaltado para promover o amor e o reino de Deus. Então se a gente não quebrar o orgulho, se a gente não entender isso, muitas vezes a gente não vai usar a posição, porque nós somos a resposta de Deus para esse mundo. Vamos melhorar. Nós somos os que vamos comunicar a resposta de Deus. Essa música fala do amor de Deus, eu amo demais. E aquela também, João. Eu tive alguém para investir em mim, para me mentorear, para acreditar em mim. Pessoas acreditam. O amor tudo acredita. Deus, por mais que você erre, Deus sempre está acreditando em você. Ele sempre espera o melhor de você, porque Ele sabe que você é seu filho. Você não precisa de uma posição para servir. Esse reino é tão oposto ao reino do mundo, que é um reino, não é sobre religião, não é sobre placas de igreja, mas aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser grande, sirva. Uma certa vez, Mahatma Gandhi disse algo que me chamou a atenção. Um homem muito rico estava passando em um lugar, e um mendigo lhe pediu dinheiro. O homem rico encheu uma bolsa de lixo e deu ao mendigo. O mendigo esvaziou a bolsa de lixo, encheu de flores e voltou para o homem rico e deu a ele. O homem rico pegou aquela bolsa cheia de flores e olhou para o mendigo e disse: o que é isso? Por que você está fazendo isso? Eu lhe dei lixo e você me dá flores. O mendigo disse assim: a gente dá o que a gente é.
Você não precisa ser reflexo de ninguém. Mas Gleison, você não sabe o que eles me fizeram. E daí? Eu não sou o que eles fizeram. Eu sou a resposta de Deus para essa geração. Eu sou alguém que Deus ungiu para libertar cativos. Eu sou alguém que Deus levantou para amar o próximo. Eu sou alguém que aonde eu chegar eu vou promover pessoas. Eu vou ser um facilitador. Essa semana uma pessoa me perguntou: você é um solucionador? O que você é? Eu disse: eu sou Zafinath Paneah. Era o nome que José recebeu quando o rei do Egito olhou para ele e ele interpretou os sonhos do rei e disse tudo o que deveria se fazer com sabedoria naquela terra. O rei olhou para ele e disse: a partir de hoje não te chamarás mais José, teu nome será Zafinath Paneah, aquele que soluciona causas impossíveis. Há uma graça na tua vida para curar os outros. Há uma graça na tua vida para abrir portas que só você vai abrir. Tem pessoas e lugares que vai ser alcançado por mim e para você. Seja esse bom samaritano na vida de alguém. Uma palavra sua, uma palavra escrita ou falada pode levantar e curar. Diga para as pessoas o que elas podem se tornar. Ao invés de criticá-las, diga: ei, você é incrível. Ei, você tem um dom incrível. Ei, você é muito amado. Ei, Deus não desistiu de você. No livro de Isaías 49:15, a palavra de Deus diz ainda que uma mãe que amamenta o seu filho vinha a se esquecer dele. Eu, todavia, nunca me esquecerei de você. Sabe o que Deus está dizendo? O maior nível de amor humano é o amor de mãe para com filho. Deus diz para vocês essa noite: ainda que toda a esfera de amor humano, do amor humano falhe, o meu amor por você nunca vai falhar. Deixa que esse amor penetre em você, transforme o seu mundo interno, porque vai mudar a maneira de se ver e de ver o outro. Quando você se enxergar da maneira que Deus te enxerga, você não é fruto de um abuso. Deus vai te usar para curar pessoas que foram abusadas. Aonde o inimigo agiu na tua vida, Deus vai usar você para curar. Se você sofre nas finanças, ei, há uma graça financeira para você ser empresário, para você ajudar pessoas nas finanças. Toda a área que está sendo afetada na tua vida é a área que Deus vai te usar. É a área que virá uma graça maior. Há uma graça maior. Você tem problema com alimentação, anorexia, bulimia. Ei, aí Deus te usa para trazer um projeto saudável. Você foi órfão, Deus vai te usar para criar um orfanato. Eu não sei em que esfera você chegou aqui essa noite, mas eu sei que é uma unção dada por Deus. E Deus não é um Xerox. Você é único e única. E eu sinto a presença do Espírito Santo abraçando pessoas aqui essa noite. O inimigo quer que eu e você viva uma vida egoísta, mas Deus está quebrando nosso orgulho, nosso egoísmo, e a melhor vida a ser vivida. Oh meu Deus! Madre Teresa de Calcutá estava em um projeto social, e um homem dos Estados Unidos muito rico ligou para ela e disse: eu quero dar 2 milhões para o seu projeto. Aquela mulher voltou e disse para aquele homem: pegue os seus 2 milhões e fique com você. Vá para sua casa e cuide da sua esposa e dos seus filhos. Meu Deus, outra pessoa ia pegar aquele dinheiro e ia dizer: não, mande seu dinheiro. Mas alguém inspirado por Deus vai olhar para as pessoas de maneira diferente. Não é sobre o que você tem, é quem você é. E quem você é, toca tudo que você tem. Então vamos cantar essa canção que fala do amor de Deus, vamos? Eu chorei tanto no meu quarto escutando essa música hoje. Eu tive um dia tão difícil, ontem foi um dia tão difícil, eu me derramei na presença e o Espírito Santo disse: ei, quando você sai do amor, você sofre. Se por ele fizesse a vida, eu também. Eu queria que você fizesse diferente. 100 bilhões de vezes mais. Homem com homem, mulher com mulher. Mas então, se você for casado, eu queria que você desse um abraço em alguém que está do seu lado. Não se pode. Dissesse para essa pessoa quanto que ela é especial. Abraça e segura. Diga para ela o quanto ela é especial. Oh, libera aquilo que vier no seu coração. Oh, impressionante amor de Deus. Não deixam só pra trás. Paca, você é muito especial. És aquele que não deixam só pra trás. Você é a resposta do amor de Deus e não daquilo que acontece. Deus está te levantando para uma mudança radical. Vai ser uma reviravolta o que você vai viver. As coisas vão mudar de uma forma que você vai achar que está sonhando, mas é Deus agindo ao teu favor.
Deus manda te dizer que Ele está agindo ao teu favor. Ele está abrindo porta até onde não tem porta para você. E um tempo de mudança está vindo na sua vida. Você vai viver o que nunca viveu antes. Há uma graça, é por isso que você está aqui. E através da tua vida Deus vai alcançar pessoas com esse amor que você está recebendo. Cada situação é uma oportunidade para enxergar o nosso coração e perceber o amor de Deus nessa situação. Aquilo que Deus quer mudar, aquilo que Deus quer fazer e transformar em nossa vida. Tem uma canção que diz: oh, impressionante amor de Deus. Foi isso que Ele fez. Você não está aqui por acaso. Eu percebo uma graça aqui essa noite. Muitas pessoas estão saindo do seu propósito, elas estão vivendo para si mesmas. Mas tudo que fazemos, você vai ganhar dinheiro, você vai prosperar, mas sempre é para ajudar alguém, é para transformar a vida de alguém, é para tocar em alguém. E eu queria que de verdade você colocasse a mão no seu coração e orasse essa noite. Senhor, mata em mim todo egoísmo, quebra em mim toda visão humana, mas que eu possa ser luz para a vida dos outros. Que eu não viva para mim mesmo, mas que eu faça parte de um propósito que é maior do que a minha própria vida. Coloca a mão no seu coração. Tem alguém aqui que pode agradecer a Deus? Tem alguém que pode agradecer esse amor? Coloca a mão no coração. Pai, nós queremos te render graças pela semana que passou, por cada dia, por cada desafio, por cada problema. Não que o Senhor causa problemas e desafios, mas é porque nós sabemos que no meio dos desafios nós não estamos só. Nos ajuda a estar consciente de você e do teu amor. Mata em nós o egoísmo, que ao invés de ferir a gente possa florescer. Que ao invés de ferir a gente floresça nessa estação, ajudando outros a florescerem também. Que haja revelação do propósito. Pai, eu te peço uma graça, um despertar sobre esse povo, como nunca foi. Que a gente possa sair daqui hoje e amanhã, ligar para alguém que está doente, visitar alguém no hospital, visitar alguém que nunca mais você viu, sabe, ser luz, ser resposta para alguém. Talvez dizer só para essa pessoa o quanto nós a amamos, mas nos capacita para isso. Que a gente não viva uma vida só para nós, até porque nós não somos os terminais das bênçãos, nós somos canais. E que a gente possa viver nessa terra como canais das tuas bênçãos, e não como terminais, mas canais do teu amor para os outros. E que essa consciência fique cada vez mais forte em nosso coração. Eu profetizo e declaro uma semana extraordinária para cada um deles. Eu profetizo a melhor semana de nossas vidas. Eu declaro avanço em todas as áreas. Eu declaro provisões sobrenaturais. Eu declaro graça de Deus, abundância de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. E que a proteção do Senhor, os seus anjos te levem em paz da mesma forma que você veio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos concordam, digam amém. Dá a paz e abraça teu irmão agora. Vamos lá. Aplauda Jesus bem forte.